E aí, galera, beleza? Bom, estamos de volta para continuar falando sobre a Revolução Francesa, sendo que o cenário que a gente parou, né, o momento que a gente terminou os comentários, foi de 1791 para 1792, e aí vamos relembrar um pouco desse momento para a gente partir para aquilo que vai ser a fase de domínio dos jacobinos, né, da Revolução, construindo aquele período clássico, né, que se estuda e que é cobrado em prova, que é o chamado período do terror. Né? Mas, bom, como é que chega até ele? Como é que se dá a ascensão dos jacobinos ao poder? 1791, lembra que foi o ano da aprovação da Constituição Francesa, uma Constituição tipicamente burguesa e liberal. Então, ao mesmo tempo, né, que ela protegia a propriedade privada, dividia os poderes, ela estabelecia o voto censitário e proibia a greve, por exemplo. Né? É claro que esse período da Revolução é um período de predomínio girondino. Bom, no mesmo ano de 1791, já vão ter acontecimentos que vão começar a provocar a ascensão de pouquinho em pouquinho do grupo jacobino, porque no meio do ano, e no meio do ano é sempre um momento para acontecer coisas. Né? Em junho de 1791, o rei da França, que tinha assinado a Constituição, mas que por trás dos panos conspirava, né, contra a Revolução, ele tenta sair da França, indo em direção à Áustria, e é pego na fronteira. Coisa que o Carlos I da Inglaterra já tinha feito, tentando sair da Inglaterra e ir para a Escócia, da qual ele era originário, né, a família Stuart, e aí foi acusado de traição da Inglaterra, julgado e condenado, e ficou marcado como o primeiro regicídio da história. Pois vai acontecer coisa semelhante com Luís XVI. Uma tentativa de fuga patética dele com a Maria Antonieta, indo para a Áustria, e lembre que a Maria Antonieta era austríaca, né? E a Áustria já tinha aquela leitura, e que se mostrou correta, de que se isso que está acontecendo na França, né, de fato desse certo, a ordem do antigo regime, o absolutismo, ele estava em risco na Europa como um todo, e aí a Casa de Habsburgo, obviamente, acompanhava aquilo com tensão. Então, o rei tenta fugir, é pego na fuga e já é preso. E aí, no ano seguinte, né, isso é junho de 1791, ali por volta de agosto de 1792, um pouquinho antes, na verdade, em abril, vai ser formada a primeira coligação contra a Revolução Francesa, ou seja, união de países para combater o processo revolucionário, que contava com outros países e também com franceses que tinham saído da França, né, sobretudo figuras do exército francês, e que iam se juntar ao exército das coligações. A primeira coligação ela vai ter como base a Áustria, a Prússia, são os dois primeiros países a se juntarem, mas também a Espanha e setores dos Países Baixos, patrocinados pela Inglaterra. O que parece curioso, porque tendo Inglaterra e Países Baixos, né, quer dizer, o absolutismo nunca existiu nos Países Baixos. Eles têm uma formação, assim, numa lógica republicana, com autonomias das províncias, desde muito cedo. A Inglaterra já tinha feito a sua Revolução Liberal Burguesa 100 anos antes, né, 1688, com a Revolução Gloriosa, né, consolidando algo que tinha começado em 1642 com a Guerra Civil, passando pelo governo republicano do Oliver Cromwell. Só que para esses dois países, principalmente para a Inglaterra, que já tinha iniciado a sua Revolução Industrial, combater a França era fundamental, porque se uma Revolução Francesa desse certo, né, se uma Revolução Burguesa desse certo na França, isso poderia levar a um desenvolvimento industrial e trazer concorrência para a Inglaterra. Então ela patrocinava os exércitos que combatiam o projeto burguês a favor da manutenção da ordem absolutista do antigo regime. Quer dizer, parece contraditório, mas de fato não é, considerando o interesse econômico, né, da Inglaterra. E aí, em agosto de 1792, o rei preso, né, os exércitos das coligações chegam praticamente, né, nas portas de Paris. E aí os jacobinos e aquelas lideranças jacobinas, né, que vão se tornar conhecidas, famosas, é aí que eles aparecem. Né? Georges Jacques Danton, que foi o grande líder, inclusive, desse momento, era um advogado de 32 anos de idade, então uma figura ali da classe média, né? Ou seja, não é um burguês propriamente dito, mas é alguém da classe média média, classe média alta, era proprietário de terras, inclusive, e ele vai ser a grande liderança. Ele ficou conhecido, inclusive, como o herói do 10 de agosto, né? Que foi quando se conseguiu vencer a invasão da coligação, sendo que o exército francês
que era um amontoado, né, de sans-culottes, de camponês, de quem pudesse pegar em armas, porque para as pessoas, assim, se distribuíram facões para quem não tinha acesso à arma mesmo, né? O exército era de fato isso, amontoado, ele estava tomando porrada, né, do exército da coligação, que era um exército muito mais articulado, muito mais treinado, era um exército de fato. Isso que vai ser montado, né, que era os insurretos da Comuna de Paris, é que vai virar o exército revolucionário um pouco mais tarde, né? La masse en armes, o povo em armas, o que dá uma conotação forte, né? Eles declararam a pátria em perigo. Esses cartazes estavam espalhados, foram espalhados pela França inteira, convocando pessoas para engajarem-se no exército e proteger a capital, proteger Paris. O que eles conseguiram. Então, Danton na liderança, mas também Desmoulins, o Robespierre, Saint-Just, Marat, né, figuras importantes. O Marat que vai ser assassinado no ano seguinte, inclusive, né, no próximo ano, em 1793, em julho, meio do ano. Né? E aí é nesse cenário, ali de agosto para setembro, que vai ser instalada na França, né, vai ser proclamada a República em agosto, e aí vai ser instalada na França a Convenção Nacional. A Convenção é o poder legislativo, onde estavam presentes os partidos, sendo que a Constituição francesa, né, ela falava em voto censitário. E aí essa Constituição ela vai ser anulada para montar a Convenção Nacional. Né, os deputados eleitos foram eleitos por sufrágio universal, ou seja, todos os indivíduos livres, né, puderam votar. E assim, isso de fato foi inédito, porque na Revolução Gloriosa era voto censitário, e nos Estados Unidos, lembra que era uma democracia para o WASP, né? Para o branco anglo-saxão protestante. Havia escravidão nos Estados Unidos mantida pela Constituição. Aqui na França você não tem escravidão e todo homem livre pôde votar. Isto de fato foi inédito. A Convenção Nacional, inclusive, fez uma nova Constituição e que na prática não foi aplicada, porque os jacobinos que estavam subindo ao poder usaram a situação de guerra para decretar um estado de emergência e, de fato, não aplicaram a Constituição. Governaram, na prática, sem Constituição. Foi aprovada, mas não foi aplicada. Né? Bom, então, em agosto tem eleições para compor essa Convenção Nacional. Em setembro, ela passa a valer. E aí, já nos primeiros momentos, que os girondinos ainda tinham mais influência que os jacobinos, mas a influência jacobina era crescente, já nos primeiros momentos, os próprios girondinos vão achar documentos que provavam uma conspiração contra a Revolução que o próprio rei da França participava. Isso foi a gota d'água, ele é levado a julgamento, acusado de alta traição do povo francês, inclusive com a tentativa de fuga, né, de abandono do povo, ou seja, um rei absolutista, e ele já não era mais o caso dele. Né? Pode fazer várias coisas, mas com certeza não pode abandonar o seu povo. E ele foi executado em janeiro de 1793. No meio do ano, em junho de 1793, nasce uma reação popular contra a Revolução e que vai virar uma guerra civil para restaurar a monarquia, que foi a Guerra Civil da Vendée. A Vendée é uma região francesa e nasce como uma reação popular de camponeses e trabalhadores urbanos mesmo, dessa região da França, contra o alistamento militar obrigatório, para justamente se lutar nas guerras contra as coligações. E assim, nasceu como uma reação, porque eram pessoas muito humildes, e eles sabiam que se eles fossem recrutados, e o recrutamento era de 14 a 40 anos de idade, se eles fossem recrutados, a chance de voltar para casa seria muito baixa. Então eram pessoas que, de alguma forma, se sentiam decepcionados, né, com a Revolução, por ter a convocação obrigatória, né, para um ato que você tinha pouca chance de sair vivo. Então, quer dizer, essa revolução que deveria falar em meu nome, né, de alguma maneira soou com uma certa traição. Então, no momento do alistamento militar, rolou uma revolta desses camponeses, desses trabalhadores urbanos, pessoas humildes mesmo. Eles basicamente massacraram os soldados da República que estavam lá para convocação, mas como eram mal organizados, foram pedir ajudas para famílias aristocratas, monarquistas clássicos da região. Famílias de nomes pomposos, né, e tudo mais. Bonchamp, tem um que era Roche-Jacquelin, Jacques de Roche de la Jacquerin. Né? Então, essa aristocracia acaba se juntando e dando uma tônica
antirrevolucionária monarquista, uma guerra civil terrível, uma das piores que a França passou, com um massacre, né, de quem estava engajado, mesmo dos populares da Vendéia. E aí vamos dizer assim, a gota d'água para a ascensão jacobina e para a chamada Convenção Nacional, que era um órgão, virar Convenção Montanhesa, que era na parte da convenção, né, na parte do parlamento, do congresso, onde os jacobinos ficavam, né, na parte alta, né, à esquerda e na parte alta, é justamente o assassinato de uma das grandes lideranças, que foi do Marat. Jean-Paul Marat, ele era médico, né, de formação, então você vê que assim, os jacobinos são setores de classe média e uma pequena burguesia, de comerciantes, donos de pequenas manufaturas, né, naquela coisa de que a revolução nunca deixou de ser burguesa. E o Marat fazia parte, inclusive, de um dos setores mais radicais da revolução. E na revolução, ele trabalhava como o executor dos textos, né, dos jacobinos para as propostas de lei e de discurso, e também atuava como jornalista. Ele fundou um jornal, inclusive, que era o Amigo do Povo, ficou conhecido por esse nome. Tinha um outro jacobino, que era o Desmoulins, que também era dono de um jornal, que era o Cordelier. Uma das manchetes do Cordelier, inclusive, é que a Revolução Francesa pôs fim ao feudalismo na França. Ou seja, isso é um modo de enxergar a Revolução como tirando todas as raízes profundas ou terminando de arrancar as raízes profundas da herança feudal na França, porque você sabe que a França foi o lugar, né, a região que virou a França, foi o lugar onde um feudalismo existiu da sua maneira mais clássica, que é que a gente estuda no ensino médio, que é aquele casamento de elementos germânicos com elementos romanos, e nesse caso principalmente origem do reino franco, da construção do Império Carolíngio, porque foi o reino germânico, né, que mais teve extensão, que dominou a maior área, né, dos reinos germânicos, visigodo, godos, lombardos, suevos, lusos, né, anglo-saxões, burgúndios, e que já que esse povo germânico foi o que teve o maior domínio, o maior reino, foi o que mais se misturou com Roma. Dessa mistura, quando esse reino acaba, se forma o feudalismo. Então, a Revolução Francesa pôs fim ao feudalismo, né, na França. E uma mulher chamada Charlotte, como é que era o sobrenome dela? Charlotte Corday. Charlotte Corday, que era de uma região tradicional de monarquistas na França, ela fazia parte de um grupo de monarquistas e que se aproximava de girondinos, que eram a favor de uma proposta federativa para a França. Federativa mesmo na monarquia. Federativa na lógica de respeitar as autonomias regionais. E ela se integra numa conspiração, vai até Paris, ela pede um encontro com Marat, dizendo que ela tinha notícias de uma conspiração federalista, que era justamente o grupo que ela fazia parte, e que ela tinha que dar essas informações para o Marat. Ela queria assassinar o Marat no 14 de julho de 1793, né, ou seja, no aniversário então da queda da Bastilha. Ela não consegue um encontro com ele no 14, ela acaba por acontecimentos antecipando, ela tenta encontrar com ele no dia 13, não consegue de manhã, não consegue à tarde, e aí ela vai para frente da casa do Marat, provoca um tumulto, o tumulto chama a atenção do Marat, ela se aproxima dele, consegue o contato, entra para casa. O Marat já estava com uma doença de pele muito avançada, então ele ficava muito tempo na banheira, né, com uma mistura de sais, de ervas, para meio que amenizar as feridas, as chagas e até o odor. E aí, ele, naquela situação meio vulnerável, né, de ir para o banho, ela tira uma adaga, que ela tinha comprado, inclusive, no Grand Palais, o Grande Palácio, fica na região central, próxima à Champs-Élysées, em Paris. E aí ela tira uma adaga, né, escondida no vestido, e mata o Marat. Ele tomou a facada, ainda ficou parado, né, sentado numa poltrona, esperando a polícia chegar, sangrou, sabia que não tinha chance assim, de ser salvo. Ela foi presa, foi obviamente condenada à morte, fez um discurso, inclusive, né, no julgamento dela, e a partir da conspiração dela, todos os clubes femininos foram eliminados pelos jacobinos. E, inclusive, a Olympe de Gouges,
que tinha sido aquela mulher que propôs uma versão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela promoveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e onde tinha homem, ela acrescentou mulher, e no final do texto ela acrescentou um contrato matrimonial, prevendo uma cláusula de que se um homem tivesse um filho com a mulher e não quisesse casar com ela, que ele era obrigado a assumir o filho. A própria Olympe de Gouges tinha passado por isso. Ela tinha tido um filho de um nobre francês que era casado, e o nobre não quis assumir a paternidade, né, e nem arcar com os custos, né, de criar uma criança. O sobrenome dela, inclusive, era desse nobre, né, o que por si só já era um atentado, né, contra a moral da época, né, o sobrenome Gouges. E ela também foi assassinada, considerada antirrevolucionária, imagina. A mulher está promovendo, está propondo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mostrando o aspecto machista da Revolução e dos jacobinos, né? Obviamente porque as mulheres tinham participação nos bastidores, nos clubes, nas reuniões, nas decisões, e a Olympe de Gouges é uma das grandes provas. Então, através de uma conspiração para matar os jacobinos, para matar um jacobino, né, os jacobinos simplesmente eliminaram o clube das mulheres inteiros e ainda assassinaram uma mulher que era uma revolucionária e brigava por uma causa mais do que nobre, né? Já mostrando assim uma faceta muito cruel dos jacobinos, que é o que vai se desmembrar com a fase do terror. A fase do terror propriamente dita, ela vai ali do meio do ano, então, de 93 até mais ou menos o final do ano de 94. E aí com essas lideranças. Bom, eles assumem o poder e vão montar duas instâncias de poder executivo, dois comitês. O Comitê de Salvação Pública, que cuidava basicamente das questões de política exterior, em especial a guerra, liderado pelo Danton, que era o herói, né, do 10 de agosto, e o Comitê de Salvação Nacional, né, que era liderado pelo Weber, que era um outro revolucionário, e que daqui a pouco tudo vai ser ocupado pelo Robespierre. E esse Comitê de Salvação Nacional era para cuidar das questões internas, em especial, né, cuidar daqueles que seriam os contra-revolucionários. E para isso, né, por ideia do Danton, foi criado o Tribunal Revolucionário, para julgar os contra-revolucionários. A princípio, o Tribunal Revolucionário era para atingir, sobretudo, os monarquistas e os girondinos, né? E assim começou, vamos dizer. O governo jacobino começou com atitudes assim bem populares, né, daquelas marcantes. Então, de estabelecer uma lei de tabelamento de preços, né, a lei do máximo, para poder dar um choque na inflação. E a gente sabe que esse tipo de medida, né, de você congelar preços, você de fato consegue um controle imediato da inflação, mas é uma medida que para o médio e longo prazo, assim, por uma questão de meses, ela já começa a trazer problemas. Porque como o comerciante não pode repassar o preço, né, para o consumidor, ele acaba uma hora não vendendo mais, porque ele está tomando prejuízo. Então, o tabelamento de preços, se ele persiste por muito tempo, você gera uma crise de abastecimento, o que obviamente vai gerando uma insatisfação social. E os jacobinos vão ter que lidar com isso depois. Mas eles promoveram esse acesso aos alimentos, construíram escola pública, né, e de acesso livre e gratuito, né, e assim, é o primeiro projeto nacional de escola pública. Escola pública já tinha um projeto do Calvino, João Calvino mesmo, lá do calvinismo, né, na Suíça do século XVI, mas não era um projeto nacional. Os jacobinos vão fazer o primeiro projeto nacional. Promover a abolição da escravidão nas colônias, o que permitiu, né, a independência do Haiti, né, que é um outro assunto que a gente trata depois. Então, fizeram aquelas medidas sociais. O calendário não é criação dos jacobinos, né? O calendário revolucionário. Ele é criação da convenção e já em 1792 ele é colocado em prática, que é aquela noção de que nós estamos começando algo realmente novo. E se a revolução ela se separa da Igreja Católica, ou seja, esse racha tem que ser um racha completo, inclusive na forma de dividir o tempo. Então ficaram lá os 12 meses, né, de 30 dias, levando nomes, né, das estações na França. Então tem nomes clássicos, né, o Brumário, que a gente lembra, né, a gente conhece por conta do 18 Brumário, o Thermidor, porque teve a revolução do Thermidor,
que foi quando os jacobinos caíram, né? E os girondinos voltavam ao poder através do diretório, isso em 95. Mas você tinha o mês das brumas, o mês da bruma, que é o brumário, né? Você tinha o mês das chuvas, o germinal, né? Que tem a obra clássica. Então, dividido nos meses, e os 5 dias que faltavam para completar o ano era um feriado que era o feriado do Sans-Culotte, né? Então, uma comemoração do povo e tudo mais. O que os jacobinos fizeram foi aprofundar essa relação de choque com a Igreja Católica, tomando terra da Igreja, tomando terra dos nobres, que eram julgados no Tribunal Revolucionário e que tinham como destino a guilhotina, e vendendo essas terras a preços baixos, ou seja, uma espécie de reforma agrária, né? Mas eles não criaram propriamente o calendário. Participaram da criação, mas não é uma criação efetiva do governo deles. Na gestão dos jacobinos, aí sim, foram criados novos padrões de medida. Então, quilos, metros, isso é criação da Revolução Francesa. Tanto que é até curioso observar isso, né? Que países que não foram invadidos pela França, países que não tiveram a influência da França e da Revolução Francesa e do período napoleônico, se mantiveram com os padrões de medida antigos, por exemplo, a Inglaterra, ou lugares, né, que tinham influência inglesa, que aí mantiveram os pounds, né, as libras, os pés, mas onde teve a invasão e influência forte da Revolução Francesa, os novos padrões de medida foram adotados. As bandeiras, então, aí é muito fácil de se ver, né? A bandeira tricolor, que misturava o branco da França, e o branco da França, o branco da monarquia, com o vermelho e o azul de Paris, né, numa conotação popular, obedecendo ao lema da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade, assim, esse grande dilema, né, que o Ocidente vive desde o período revolucionário, de como harmonizar igualdade e liberdade, né, a bandeira tricolor vai ser influente no mundo, né? Então pensa na bandeira da Bélgica, a bandeira da Hungria, a bandeira da Romênia, a bandeira da Holanda, mesmo de países, né, da bandeira da Itália, da Alemanha, de países fora, né? Várias bandeiras tricolores no continente americano, mesmo na África, e por aí vai, né? Bom, agora essa política, né, de perseguição, deixa eu controlar o tempo aqui, estamos com 22 minutos, tá beleza. Essa política dos jacobinos, né, de controle da revolução, a partir dessas medidas enérgicas, né, pelo Tribunal Revolucionário, tem uma hora que a coisa vai descambando. Por quê? Porque o recrutamento militar, né, e a crise de abastecimento, daqui a pouco vão gerar reclamações, né, da própria população e dentro do próprio grupo jacobino. Ou seja, tem um determinado momento que o Danton, né, ele próprio vai externar reclamações populares com as políticas jacobinas como um todo, inclusive em relação à guerra contra as coalizões. E aí ele foi considerado um líder meio hesitante, meio fraco, e vai ser derrubado pelo próprio Robespierre. Ou seja, o que a gente vai ver, né, assim, a partir de um curto momento, são reclamações populares pedindo medidas, né, de distribuição de riqueza mais fortes, reclamações populares contra o recrutamento militar e a situação de guerra, e algumas lideranças que vão dando razão para esse tipo de reclamação. Os jacobinos vão entrar numa autofagia, e a política de controle da revolução, através do uso do Tribunal Revolucionário, ela vai se radicalizando, e é isso que vai ser chamado do período do terror. É o uso do terror, é o uso do medo como instrumento político, né? E aí, figuras não só da monarquia e do clero vão ser atingidas, né, pelo Tribunal Revolucionário, pela guilhotina, mas figuras da própria classe média, dos próprios jacobinos e da própria população, sans-culottes e camponeses. Então, não só uma Maria Antonieta vai ser guilhotinada, né, mas aí o próprio Danton vai ser guilhotinado, o Weber, que era um dos mais radicais, vai ser guilhotinado, e o Robespierre vai concentrando poderes nele. E assim, o número, né, de guilhotinamentos, esses dados assim, eles não são absolutamente precisos, mas se fala no número de 17 a 18 mil de guilhotinados. Em Paris, quase 3 mil. Entre os mortos sem julgamento ou mortos na prisão, alguns historiadores falam de 35 a 40 mil mortos nesse prazo, né, do meio de ano de 1793 até o final do ano de 1794. Então, assim, é um massacre, né, basicamente. E o Robespierre entrou naquela lógica de que, com essa atitude, ou eu ganho ou eu perco a revolução.
Ou seja, se eu usar do terror, ou eu consigo controlar, e não só os monarquistas e os girondinos, mas também pessoas da população, tanto que a estimativa que se tem é que dos atingidos pela guilhotina, 85% eram dos próprios jacobinos ou apoiadores dos jacobinos. Só 15% eram de monarquistas e clérigos e girondinos, o que é um número assim muito baixo, né? Dentro do discurso é indefensável. Então, na lógica do Robespierre, ou através do medo a gente controla a revolução, ou uma hora a guilhotina vai vir parar na nossa cabeça. E de fato foi o que aconteceu. Ou seja, no fim das contas, eles perderam popularidade, os girondinos vão começando a resgatar apoio, e o próprio Robespierre, né, o próprio Saint-Just, o próprio Desmoulins, ou seja, líderes revolucionários que tinham sido populares, comandaram a revolução num momento dramático, né, conseguiram engajar o povo no exército que impediu a invasão de Paris, tinham tomado medidas populares. Em pouco tempo eles simplesmente, né, perderam o controle, entraram num autoritarismo assim, indefensável, absolutamente hediondo. Né, o próprio Robespierre, que defendia que quando você começa um caminho, você tem que saber para onde você quer ir e quais estratégias vão ser usadas, estava absolutamente perdido. Os girondinos voltavam ao controle da Revolução em 1795, nisso que ficou conhecido como a reação do Thermidor, né, pelo mês, de acordo com o novo calendário revolucionário. A Revolução vai entrar numa nova fase, a partir de uma nova estrutura, né, de poder executivo, que é o diretório, estabelecendo uma nova Constituição, a terceira Constituição, que no fundo resgatava elementos da primeira Constituição, porém sem a monarquia dentro da República. Ou seja, a primeira Constituição era monarquista, a segunda republicana, mas não foi implementada por conta da situação de guerra. Essa terceira Constituição, ela vai manter a República, mas resgatando os elementos burgueses da primeira Constituição. Assim, do ponto de vista didático, a gente vai entrar na última fase da Revolução Francesa, que é o diretório, né, de 1795 até 1799, antes da ascensão do Napoleão ao poder em 99 e começar a era napoleônica, que vai até 1814, 1815. Beleza? Aí é uma outra aula. Então, não perca a cabeça. Próximos capítulos da Revolução Francesa. Abraço!